Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição, mais um princípio aí de como Cristo buscava e ensinava as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais difíceis para o ser humano, que é o pensamento preciso e positivo. Por que é tão difícil assim? Porque nós temos um problema sério, que nós temos a tendência de levar sempre para o lado do eu acho, ou seja, o que da essência bíblica se adapta à minha vida, tá certo? Sem me preocupar no que assim diz o Senhor, eu acho que é assim e vou seguindo a vida no eu acho, tá? E isso é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano enfrentar. E o outro é ser positivo. A gente tem a tendência de olhar para a parte negativa. Tanto é porque a nossa cultura é muito do coitadinho, né? De transformar-se no coitadinho. Para você ser visto pelas pessoas, você tem que ser coitado. Tá? E esse curso ele é criado exatamente para nós vermos que não é assim. Cristo nunca olhava as pessoas por serem coitadas. Ele sim sentia o que o pecado fazia, mas ele entrava em contato para suprir a necessidade e salvar a pessoa. Tá? Então nós temos que ter esse pensamento preciso e positivo. Então vamos ver como que Cristo ele olhava para as pessoas. O que Cristo via nas pessoas? Ele via o passado, ele via o presente, ou a coisa mais maravilhosa que tem, ele via o que poderia se tornar com ele. Será que como que nós analisamos as pessoas, será? Então, para você chegar nesse ponto, nós temos que seguir o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Primeiro, ele tinha uma maneira positiva de olhar para a pessoa. Como que essa pessoa seria ao lado dele? Vamos mudar a pergunta um pouquinho? Como a pessoa será seguindo você, que é um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, tá? Mas para isso ele ouvia a pessoa com empatia, tá? Ele estimulava a pessoa a apresentar a verdade do que, como ele via a vida, para depois ele agir poderosamente nessas pessoas, sem julgamento, sem preconceito. Isso é uma das coisas que nós devemos alcançar aqui nessa lição. Né? Então, aqui na parte pedagógica, eu quero que você pense o seguinte: nas suas aulas, a coisa principal que você vai ter que parar é o achismo, porque o achismo traz a nossa cultura, o achismo traz os preconceitos que nós temos no coração. Tá? E nós temos que trocar todos esses achismos pelo assim diz o Senhor, o que a Bíblia apresenta sobre isso. E o que a Bíblia fizer silêncio, nós temos que nos colocar como mudo. Isso é sério, hein? Ouça isso de novo. Aonde a Bíblia está em silêncio, nós não devemos ousar falar nada sobre isso. Principalmente nós como professores que estamos tentando trazer imitadores da nossa vida. Tá? Lembre, você está passando a sua lição. Apareceu qualquer questão, o que a Bíblia diz sobre isso. Ela não deixa tão claro e tudo bem. Existe algum consenso das doutrinas da sua igreja? Mas perceba, primeiro e único é a Bíblia. Tá? Esse consenso bíblico da doutrina da sua igreja tem que ser bíblica, tá? Por favor, busquem isso na Bíblia. Se não tiver, simplesmente apresente, olha, não é dito nada na Bíblia sobre isso, mas para isso você tem que conhecer, ter estudado bastante, tá? E tire toda e qualquer forma de tradição e especulação. Tire tudo isso da sua lição. A sua lição tem que ser o assim diz o Senhor. Tá? Esse é o pensamento mais positivo que você pode apresentar para o seu aluno. Se não diz nada na Bíblia, cale-se. Então, você
tem que incentivar. Tá? É uma das coisas mais difíceis, porque hoje nós estamos vivendo no imediatismo, né? Ninguém quer procurar, todo mundo já quer tudo mastigadinho, mas você vai ter que ensinar seu aluno a ir em busca da resposta, ir em busca do que é o anseio do coração dele e parar de ficar pegando comidinha mastigada, né? Ou então a papinha de criança. Agora Paulo diz que a gente precisa, sim, ir em busca de material sólido, tá? Para nós termos uma fé brilhante, e para isso nós vamos ter que incentivar nosso aluno, mas principalmente não permitindo que só a nossa interpretação valha, que só a interpretação da igreja valha. Não. É o assim diz o Senhor. Isso vai mudar vai mudar o respeito dos alunos por você. E você vai ver como que vai ser melhor a sua aula. Tá? Então, aonde Cristo venceu foi exatamente onde Adão perdeu. Por quê? Veja que Adão foi no eu acho. Eu acho, eu ouvi, eu interpreto, tá? Mas como que Jesus enfrentou o diabo? Está escrito, tá? Ou seja, assim diz o Senhor. Então vamos também na nossa vida, nas nossas aulas, usar o assim diz o Senhor. E o desafio de hoje é algo interessante. Veja comigo aqui, na próxima lição, você vai solicitar a um dos seus alunos, aquele que você mais confia, aquele que você dá mais liberdade, tá? Um amigo seu, esposa ou filho. E eu quero que você peça para ele marcar, anotar no papelzinho mesmo, quantas vezes você usa o eu acho. Você vai se surpreender, queridos, com essa frase. Como que ela trai o nosso estudo. Tá? E aí você vai poder fazer uma análise da forma e dos métodos que você tem usado. Tá? Então, peça, depois com oração você peça para que o Espírito Santo mude isso em você, retirando o eu acho e aplicando sempre o assim diz o Senhor. Desafio, não? Mas vamos em frente, tá? Seguindo juntos, pedindo e clamando pelo Espírito Santo agir em nós. Um abraço para vocês.